Você sabia que talvez a sua procrastinação seja um ato de lealdade? Ai, Van, como assim um ato de lealdade? Deixa eu te fazer uma perguntinha aqui para te explicar um pouquinho mais sobre essa história entre procrastinação e lealdade. Todos nós, assim, a gente tem aquelas frases, aquelas questões que o nosso pai, a nossa mãe, ou o adulto, a adulta que convivia com a gente quando a gente era criança, que nos criou, que talvez você tenha sido criado pelo avô, pela avó, enfim. Mas quase todos nós temos uma frase, assim, às vezes até mais de uma, que a gente recebia quando a gente era criança, assim, uma frase não muito agradável, sabe? Que fica reverberando na nossa cabeça. Por exemplo, quando eu era criança, adolescente também, a minha mãe falava muito assim, você não vai dar em nada, sabe? Você é a típica pessoa que não vai dar em nada. Porque na época eu gostava muito de dança, de desenho, claro que era uma preocupação da minha mãe, assim, né? De que tipo de... como é que eu ia ganhar dinheiro na vida, que profissional que eu seria. Então, às vezes, no auge da raiva dela, ela falava muito isso, você não vai dar em nada. Essa é uma frase que eu ouvia muito. Durante muito tempo, eu percebi que eu estava sendo leal à minha mãe a essa frase especificamente. Como assim, Van? Cada vez que eu queria fazer com que um projeto meu se desenvolvesse mais, cada vez que eu estava percebendo que algo estava crescendo, que algo estava dando certo na minha vida, ou seja, que eu ia literalmente dar certo na minha vida fazendo aquele projeto, eu dava um passinho para trás. Eu desanimava, desistia, parecia que não era mais interessante, começava a procrastinar, ou seja, deixava de fazer aquilo que eu dizia que tinha que fazer e que era importante, que dizia que eu queria. Eu não sabia porquê, não entendia, mas não. No final das contas, acabava não fazendo e atirava para um outro lado. E existem vários caminhos de procrastinação, né? Aqui tô falando, tem gente que, por exemplo, procrastina uma coisa se enchendo de outras coisas. Isso era mais ou menos o que eu fazia. Então, eu deixava de fazer aquilo, mas ia fazendo outras para dar a sensação de que eu estava continuando a produzir, mas não crescia mais aquilo que eu tinha que crescer, aquilo que estava dando certo, porque a minha criança machucada estava sendo leal à minha mãe. A partir do momento que a minha vida desse certo, eu não estava sendo leal à minha mãe, ou seja, eu estaria dizendo para minha mãe que ela estava errada. E acredite, inconscientemente a gente acaba criando elos de lealdade que nos atrapalham, que nos machucam, porque quando a gente é criança, quando a gente é adolescente, a gente não sabe discernir muito bem essas questões, mas essa frase acaba ficando e às vezes acaba ficando até como uma defesa. Por que como uma defesa? Porque aqui eu vou ter que comprar pelo menos duas brigas. Primeiro, a minha criança vai ter que olhar para minha mãe e falar assim, não, mãe, você tá errada, eu vou dar certo na vida sim. Então, eu vou ter que criar essa briga aqui. A outra, eu vou ter que assumir a responsabilidade de dar certo. Ou seja, nem sempre é simples. Às vezes a mudança vem e eu falo, caramba, agora eu vou ter que assumir a responsabilidade dessa nova pessoa que está nascendo. Eu acho isso lindo, incrível, maravilhoso, mas às vezes dá medo. E se der medo, como dizem por aí, vai com medo mesmo, criatura. Agora, olha só, consegue perceber em você? Se você está sendo leal a alguma frase que você recebeu da sua mãe, do seu pai, do adulto que convivia com você, como é que você vai saber isso? Primeiro, acha a frase, se conecta, lembra lá que frase é essa, traz na memória que frase é essa. Assim que você tiver a frase, se pergunta aí o que é que você procrastina, quando que você procrastina. Porque tem gente que procrastina no trabalho, tem gente que procrastina no estudo, tem gente que procrastina na saúde, né? Ou seja, não tem uma alimentação bacana, sempre diz que vai melhorar a alimentação, mas nunca muda, né, essa alimentação. Sempre diz que vai fazer atividade física, mas nunca faz. Então aqui também é uma procrastinação que está diretamente conectada com a sua saúde psicoemocional, física e psicoemocional. Então, primeiro identifica lá onde que você está procrastinando. Uma ou duas, no máximo duas, tá? Frases que você recebia aí do seu pai, da sua mãe, enfim, do adulto que te criou. Compara, vê se você não tá aqui num elo de lealdade. Van, se eu descobrir que eu tô nesse elo de lealdade, como é que eu faço para transformar isso, para desvincular, para não ser mais leal? Respira, criatura, respira. Respirou? Bom, depois que você fizer esses dois passos, identificar a sua procrastinação, identificar o seu elo de lealdade, mude o seu elo de lealdade. Ou seja, tenta se conectar com alguma coisa mais forte, mais bonita, mais interessante desse adulto que te criou. Por exemplo, eu prefiro me conectar
com a força da mulher guerreira que a minha mãe é, porque a Dona Amélia realmente é uma mulher extremamente guerreira. Então, a partir do momento que eu identifiquei isso, eu olhei para essa frase, que taldinha, minha mãe não tinha nem, né, tanta consciência do que estava dizendo. Eu olhei para essa frase e falei: mãe, você está errada. A partir de hoje, eu me desvinculo dessa crença de escassez, que no meu caso era uma crença de escassez. Eu estou dando certo, eu dou certo na vida, eu já dei certo na minha vida porque eu sou incrível. E a partir de hoje eu me conecto com a força da mulher guerreira. Mãe, eu tomo a vida que você me deu e ao tomar essa vida eu me conecto com a força da mulher guerreira que você é. Dá até uma coisinha gostosa no coração de falar isso. Experimenta você também. Depois me conta, hein? Tô sempre curiosa para saber como é que é.